Lojas Radan, tudo em até 6 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Seja bem-vindo aos Donos da Bola. Hoje é sexta-feira, que coisa boa, final de semana chegando. A Copa do Mundo está chegando. A Copa do Mundo em Porto Alegre, no Brasil, a estreia da seleção. Hoje tem jogo da seleção, a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre especulações de dupla Grenal também. Mas a notícia mais importante da manhã dessa sexta-feira envolve Copa do Mundo. Ribéry está fora da Copa do Mundo. E a gente mostra o jornal L'Équipe, principal publicação francesa, que confirma essa informação. Ele teve uma lesão nas costas, não haverá tempo suficiente para ele se recuperar e por conta desse problema físico, ele foi cortado pelos médicos. Terceiro melhor jogador do mundo na última eleição da FIFA, ficou atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. Os três, teriam uma possibilidade de jogar em Porto Alegre, Ribéry e o Messi certos, e o Cristiano Ronaldo podendo estar aqui nas oitavas. Mas se o Cristiano Ronaldo não estiver, e agora com a ausência do Ribéry, talvez a gente tenha só o Messi aqui como um dos grandes craques, atuando em Porto Alegre. É uma ausência sentida não só na capital, como no Mundial, gente? Se perde, primeiro, ruim para a França, que perde seu principal jogador, ruim para a Copa do Mundo como um todo. Para Porto Alegre. Ruim para Porto Alegre, que não vai ter o Ribéry, que seria um dos grandes craques que passariam por aqui. Já no primeiro jogo, França e Honduras no dia 15. No dia 15. Mas a Copa não perde seu brilho por conta disso. Claro que não. Eu ia fazer uma sacanagem, ia dizer que a Copa perde um pouco da beleza com a ausência do Ribéry. Não, mas não é o mais adequado. Eu me permito discordar. Eu acho que qualquer ausência de um grande jogador, a Copa perde um pouco, sim, do seu brilho. Mas não dá pra... Não, Chico, muita gente colocar em xeque a parte técnica do Mundial por conta da ausência de um cara. Eu não vou colocar a competição em si, mas um jogador com o naipe do Ribéry ficar fora, ruim. há uma interferência. Eu, por exemplo, tenho amigos que compraram ingressos para o jogo da França muito pelo Ribéry, por ter a possibilidade de, em loco, ver um jogador que tem uma qualidade fantástica. O Falcão Garcia já está fora, o Ribéry também já está fora. E tem algumas suspeitas ainda. O Cristiano Ronaldo é dúvida para o primeiro jogo. O que eu acho é que a ausência do Ribéry tira muito da chance da França chegar mais longe. Sem dúvida. Claro. Se analisarmos tecnicamente, pensando no título da seleção brasileira, é uma boa notícia. Tá, então é o seguinte, seleção brasileira. Então vocês, mesmo não concordando, vão acabar concordando em pelo menos um ponto comigo. Porque se diminui as chances da França, como de fato elas vão diminuir sem o Ribéry, o fato da França não avançar não é bom para a competição. Por quê? Porque é uma seleção tradicional. Não, para a França é uma seleção diferente. Então, para a competição, perde um pouco do brilho. Não, para a competição, perde um pouco do brilho. Eu concordo contigo que perde um pouco. Um pouco eu concordo, mas é ruim, é uma pena. Poxa, a gente queria ver o Ribéry jogando aqui, Mas também não, como disse o Baldasso, não dá para tirar o brilho da Copa do Mundo, que vem aí com grandes craques, grandes nomes. Não é isso. Uma coisa é o charme da competição, é todo o envolvimento. A outra é... Eu diria que a Copa do Mundo é charmosa. Bom, a Copa do Mundo sim é charmosa, Jogar no barro, não, Mas o Ribéry, tecnicamente, claro, não vou dizer que tenha deixado de ser um grande jogador, mas ele tinha caído nos últimos tempos. Mas será que também não por conta de problemas físicos? Claro. Os jogadores europeus estão no final de temporada, Claro. Mas aí é desculpa para todos, Até para os brasileiros que jogam lá. Boa parte joga lá. Mas tu pode observar que os jogadores que tiveram lesões agora, ultimamente, que ficaram fora, são os que estão em fase final de temporada. Se eu for me lembrar que todos que eu me recordo são os que atuam no futebol. Eu mantenho minha posição. Eu acho que perde sim a Copa um pouco do brilho, porque afinal de contas ele fez parte de um grupo de os três melhores jogadores do mundo. Se tu pegares o grupo dos 20 melhores jogadores do mundo, tem 3 que não vêm para o Brasil. O Ibrahimovic, que não se classificou. É um pecado também. O Falcão Garcia, que se machucou, e o Ribéry, que se machucou. Dos 20 maiores jogadores de futebol do planeta, 3 não vão estar aqui. Bom, a gente está convidando você a participar também do programa com a Roberta Gabardo. Quais são as nossas ferramentas de interatividade aí, Roberta? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Isso mesmo. Participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br.
participe. Baldasso, tem cada um recado importante. Sim, muito importante. Você que tem um cara muito de credibilidade. Tem um cara de credibilidade. Às vezes... Lembrou o Ribeiro Neto agora, hein? Ele acorda muito bem-humorado, assim, cantando. Não, e hoje foi bom, né? Porque nós levamos em trajetos diferentes, trânsito 1h40 complicado. para chegar na Bandeirantes. Tava Mas eu acordei com complicado, a Bonnie Tyler, uma música da Bonnie Tyler na cabeça e tal. Pra quem não sabe, eu no Instagram todos os dias brindo os meus seguidores com uma canção. Alguma coisa que Uma bata no canção. coração das pessoas. Não, e eu sou grato ao jornalismo esportivo, principalmente ao jornalismo, por presenciar isso, cara. Não fosse jornalismo, eu não teria essa Vamos possibilidade. lá, Baldasso. Eu tenho um recado importante para quem está assistindo o programa. É um recado para esse final de semana. Atenção, você que está ligado, fique sempre ligado. Hoje e amanhã tem o Domingo Feirão Sherry Daisul, ali na Edu Chaves 63. E domingo a partir das 10 horas da manhã. Tudo para você aproveitar até os 45 minutos do segundo tempo. E no Feirão Sherry Daisul você encontra Tigo, Seller, Face em ótimas condições. E o QQ por apenas R$ 22.900. Eu vou repetir, R$ 22.900, um carro completo. E tem mais, no sábado tem geometria grátis, troca de óleo, troca de filtro e revisão por apenas R$ 89,00. Mas isso é só para os 30 primeiros clientes Sherry que ligarem e agendarem pelo 3094-8200. Feirão Sherry Daisul, aqui dá jogo. Edu Chaves, número 63, tá dado o recado para esse final de semana. Não tem como deixar de participar para quem está pensando nessa possibilidade. Barbadão. Valeu, toca aí, professor. Aí, tamo junto. Bem, tamo junto. Olha só, titular nas Copas de 2006 e 2010, o zagueiro colorado Juan conta a sua experiência nos mundiais e como será assistir essa Copa pela televisão. Quando o assunto é Copa do Mundo, o Juan é autoridade. O zagueiro de 35 anos disputou o Mundial 2 vezes, em 2006 e em 2010. E tem aí experiência de sobra com a camisa da seleção brasileira. O Juan, que fora de campo é um cara tímido, de fala mansa, mas dentro de campo isso não tem nada a ver. Tanto é que as tuas primeiras convocações para a seleção foram ainda nas categorias de base, né, Juan? Sim, claro. Comecei com essa experiência na seleção, desde sub-17, sub-20, né? São longos 18, 17 anos de seleção. E na primeira vez, antes de tu ser convocado a primeira vez para uma Copa do Mundo, que foi em 2006, já tinha vencido a Copa América, já tinha vencido a Copa das Confederações. Copa América, inclusive, aquele gol de pênalti, que foi o gol do título. Na primeira convocação para uma Copa do Mundo, teve alguma tensão antes, algum nervosismo, alguma ansiedade diferente, assim, para ser convocado, não a primeira vez pela seleção, né, mas para uma Copa do Mundo? Mas sempre fica, né? Eu, particularmente, tive uma experiência em 2002 de esperar meu nome na lista e não ver o nome. É uma decepção muito grande, né? Em 2006 já cheguei com uma condição diferente, né? Já vinha jogando, já vinha sendo titular na seleção. Mas é sempre uma apreensão, né? Até você ver seu nome confirmado na lista, você fica um pouco nervoso. E depois que você tem a confirmação, você solta mais e aí você consegue ver os outros convocados. Falava com colegas teus, falava antes com a comissão técnica, tinha como saber antes da Copa se estava mais dentro, mais fora, tinha como saber, como ter Não, saber pela comissão técnica não. A gente sabia, imaginava por estar jogando, por fazer parte do chamado time titular, ou fazer parte já do grupo há muito tempo, tem expectativa grande de ser convocado. Mas ninguém nunca confirmou nada antes. Na Copa da Alemanha em 2006, tu ainda jogavas no Bayer Leverkusen, estava acostumado com o país. E em relação ao campeonato alemão, a questão da Copa do Mundo, se sente que o clima do estádio é diferente, que o clima da torcida é diferente? Se sente que tem todo um ambiente diferente daquele das ligas, das Copas atuais? Com certeza. É um jogo... não tem aquele torcedor de clube mesmo, né, de apoiar 90 minutos, né? É bem dividido, são pessoas, claro, dos países que vão jogar, mas tem muita gente que quer ver só o futebol, que comprou o ingresso simplesmente para ver porque gosta de um jogador, gosta de uma seleção, sem ser daquele país. É um público muito mais tranquilo. E muitas vezes até uma torcida mais neutra no estádio mais também, neutro, né? Claro. É um clima totalmente diferente, porque é uma partida única, sendo a Copa do Mundo, sempre uma partida muito especial. E eu acho que no Brasil os torcedores vão sentir muito isso. Apesar de que eu acho que
principalmente no jogo da seleção, não vai fugir muito do que a gente está acostumado, porque a torcida brasileira é diferente. E o nervosismo para entrar em campo numa Copa do Mundo. Você já tinha vencido títulos com a seleção brasileira antes da Copa, mas entrar em campo numa Copa do Mundo, com todas essas questões que a gente falou agora, do ambiente diferente, entrar em campo, tem friozinho na barriga diferente ou depende da experiência do jogador? É diferente, principalmente a estreia. A estreia você sente muito, né? Eu lembro que em 2006 até aqueles jogadores que tinham sido campeões em 2002 ficam apreensivos com a estreia. Claro que depois, quando a bola rola, você se solta, mas é uma situação diferente. Em 2006 até foi a estreia contra a Croácia, assim como vai ser esse ano, né? Até porque quando chega em época de Copa do Mundo, você tem a noção da importância da Copa do Mundo, porque o país todo para, mesmo você ganhando Copa América, Copa de Confederações, tem pessoas que não seguem porque não são acostumadas a gostar de futebol, mas na Copa do Mundo todo mundo está ligado, todo mundo coloca a sua camisa verde e amarela, então a pressão é muito grande. E a Copa no Brasil? Claro, é uma questão muito comum perguntar para os jogadores como é que é jogar uma Copa do Mundo, mas jogar uma Copa do Mundo no próprio país. Imagina como é que deve estar sendo para o pessoal que está indo para a Copa agora, como é que é jogar a Copa no país. A responsabilidade aumenta? Você se sentiria mais nervoso se fosse você? A responsabilidade é sempre a mesma, porque toda a Copa que o Brasil entra, a expectativa é sempre que o Brasil chegue na final e vença, né? Por tudo que já fez pelo futebol. Mas claro que a Copa do Mundo, na sua casa, você está vivendo isso mais intensamente, né? Não tem como fugir disso, né? Responsabilidade grande, mas eu estou vendo uma mobilização muito grande, tanto dos torcedores, como da imprensa, como dos próprios jogadores, em prol da seleção, né? Então isso é muito importante, eu acho que colocar esse tipo de pressão, não contra a seleção, mas sim a favor. Apesar da torcida ser um pouco mais festiva na Copa, o fator local ele pode pesar para a seleção, né? Vai pesar, com certeza. Eu acho que ele vai pesar, espero eu, pelo bem da seleção, porque a gente já viu na Copa de Confederações quanto unir o grupo, quanto fez bem jogar perto da torcida, né? Quanto a sintonia da torcida influenciou no rendimento dos jogadores. Espero que não seja diferente. Bom, em 2006, o técnico da seleção era o Parreira. E o Parreira faz parte da comissão técnica da seleção. Como é que foi trabalhar com o Parreira? E se tu achas que a combinação do Parreira com o Filipão, que títulos de Copa do Mundo os dois têm, e essa experiência deles pode ser determinante e diferenciar a comissão técnica do Brasil em relação a outras comissões técnicas? Talvez a do Brasil seja a mais experiente do Mundial. Foi um grande prazer, né? Até porque tinha sido campeão em 94, né? Depois de tanto tempo. É um grande profissional, uma pessoa de um alto nível, né? E foi um enorme prazer. Acho que naquela época também tinha uma coisa um pouco parecida, porque tinha os Zagallo junto a ele. Então era uma dobradinha que ganharam muitas coisas pela seleção. Eu acho que com a mudança de comissão técnica às vésperas da Copa do Mundo, precisava de alguma coisa forte, de impacto, principalmente sobre os jogadores, né? Eu não acompanhei de perto ou não pude conversar com ninguém, mas as declarações que eu vejo dos jogadores são todas positivas, né? E todos são unânimes em dizer que o que passa o Filipão e o que passa o Parreira foi muito importante para formar um grupo tão sólido em pouco tempo. Boa tabela, agora! Qual derrota foi mais dolorosa? Contra a França em 2006 ou contra a Holanda em 2010? Eu acho que da forma de como foram os dois jogos, eu acho que contra a Holanda, né? A gente estava bem no jogo, a gente podia ter tranquilamente no primeiro tempo terminado a partida. E tomamos 2 gols em 10 minutos, né, em 2 cochilas que nós demos, e pagou caro. Custou caro esses gols pela eliminação, né? Contra a França a gente não fez uma boa partida em nenhum momento, né? Praticamente a gente não chutou no gol e não merecia a vitória. E coincidentemente, tanto França como Holanda acabaram sendo as vice-campeãs. Cada ano também prova a força também da eu acho que numa competição como Copa do Mundo, tiro curto, você elimina o Brasil, você tem uma força muito grande, você tem sua autoestima vai lá em cima e você consegue render bem. Isso é uma prova que essas duas seleções deram. E o que a seleção pode fazer agora em 2020?